Boa tarde, turminha. Hoje é quarta-feira, 17 de março. Vamos falar um show corona bem alto aí, né? Para ver se o coronavírus vai embora. E nossa aula vai começar. Temos aí o cabeçalho. A leitura de leite será um poema da Ruth Rocha, um poema lindíssimo. Vão lá no YouTube conferir, tá? O link tá aqui embaixo, ó. A professora já colocou aqui o link para vocês, tá ok? Em português, hoje, nós trabalharemos uma produção de textos. Lá na página 36 do livro de português, temos uma historinha da Eva Furnari, né? Ela é contada apenas por imagens, não tem palavras. E o título da história é O Passarinhão, tá bom? Apesar de a historinha ser contada apenas por imagem, ela faz todo sentido. Você observando a imagem, você constrói aí o sentido da historinha, tá? Mas o que vocês farão? Vocês vão recontar essa história aí, ó. Ou seja, vão contar ela utilizando as palavras, né? O que você vai ver na imagem, você vai colocar aí em palavras no seu caderno. Use 2 parágrafos, um para os 3 primeiros quadrinhos e outro para os 3 últimos quadrinhos. Turminha, então vamos lá na história do passarinhão. O que eu quero? Que vocês construam um parágrafo para esses 3 quadrinhos, né? Ó, 1, 2, 3. E outro parágrafo para esses 3 últimos quadrinhos, tá? Então, o texto de vocês se chamará O Passarinhão, né? Mas ele terá 2 parágrafos, né? 1, 2, ok? Professora, mas o que é um parágrafo? O que é um parágrafo, turminha? Nós temos aí, né, o nosso caderno. Ó, vou fazer a linha aqui, simbolizando a linha do caderno, tá? Sai torto, porque a professora tá aqui no touchscreen. E aqui é a folha do nosso caderno, tá ok? Na folha do nosso caderno tem um traço aí, que é a nossa margem, né? É a nossa margem, é onde a gente começa a escrever. Começa a escrever, mas não no parágrafo. O parágrafo, vocês vão colocar aí tipo um dedinho na tela e vão dar o espaço do parágrafo. Para que serve o parágrafo? O texto é formado por parágrafos porque ele forma a estrutura do texto, tá? Ele é um recuo da margem, né? E o parágrafo é muito importante porque ele é um conjunto de frases que formam uma sequência aí no texto. Então, toda a sequência aí no texto que faz sentido, eu coloco ela aí num parágrafo. Terminou aquela ideia do texto? Ponto, final de interrogação, de exclamação, na outra linha, parágrafo, para começar dentro da história, uma outra sequência que faça sentido, tá? Então, é por isso que uma história tem vários parágrafos. Por exemplo, era uma vez Chapeuzinho Vermelho, aí você vai começar a escrever, ó, o espacinho aqui, ó, que é o parágrafo, né? Ó, parágrafo. Era uma turma, eu tô fingindo que tô escrevendo aqui, tá? Vê Chapeuzinho Vermelho, a Chapeuzinho se apresenta a mãe dela, apresenta o início da história. Terminei de falar o que acontece aí, eu vou contar que a Chapeuzinho vai pra floresta. Quando eu terminei de apresentar o personagem, então vou construir um outro parágrafo. Ela saiu para a floresta para levar os docinhos para a vovozinha. No meio do caminho encontrou o lobo, né? Aí o parágrafo do meio, ele tem sempre aquele ápice, o problema aí do texto, né? E, geralmente, aí os outros parágrafos, o último parágrafo é a conclusão, né? O lobo chegou primeiro na casa da Chapeuzinho e engoliu a vovó, mas tinha um caçador, a Chapeuzinho desconfiou que era o lobo e chamou o caçador, e fim da história. Então, turma, o parágrafo serve para organizar o texto, tá ok? Então, aí no texto, o passarinhão, né? O que vocês veem aí? Uma bruxa e um gato, né? Então, vocês vão aí apresentar a bruxa e o gato, pode dar o nome para eles, né? E, de repente, aí na história, né? O que aparece aí? Aparece um pássaro aí, né?
E o que acontece com esse pássaro? A bruxa, ela tem uma varinha mágica. E o que ela faz com esse pássaro? Transforma esse pássaro numa tesoura. E, né, esse aí é o problema da história. Um pássaro apareceu, ela transformou ele aí numa tesoura. E o final é aquela história, né? O feitiço virou contra a feiticeira. Então, turma, vocês vão construir toda essa história aí, ó. Os 3 primeiros quadrinhos no parágrafo e os 3 últimos quadrinhos aí no parágrafo. Tá ok? Sejam criativos, tá bom? Em matemática, o que nós vamos ver hoje? Em matemática, nós veremos hoje a página 42 e 43, que abrange aí o assunto ordem crescente e decrescente e par e ímpar, tá bom? Então, lá na página 42 e 43, a professora mandou um link também. Assistam, vale muito a pena. Esses 2 vídeos que eu coloquei são vídeos curtos, porém vai tirar muito a dúvida de vocês em relação à ordem crescente e ordem decrescente, tá? E tem uma videoaula aí de números pares e números ímpares interessantíssima também. Boa aula para nós. Um beijinho.